Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, que estejam em paz, confiantes em Deus, na providência divina, confiantes na vida e esperançosos no presente, para o presente e para o futuro. Eu vou dar continuidade ao que a gente veio discutindo na nossa última conversa sobre uma questão que Kardec coloca, um texto de Kardec da Revista Espírita de 1862, né? Do mês de julho de 1862, e o texto se chama O Ponto de Vista, né? E o texto segue da seguinte maneira, né? A gente já leu um começo, um início no nosso último encontro. Eu vou retomar um pedacinho aqui do que a gente leu no passado, só para dar sequência aqui na nossa leitura, e aí a gente vai seguir e vamos comentar a respeito, tudo bem? O Espiritismo nos mostra uma aplicação deste princípio, mas de outra importância nas suas consequências. Qual o princípio? O princípio de você analisar as coisas de dois pontos de vista. Ele está aqui tratando do ponto de vista de você analisar na pequenez, na hora que você está enfrentando a dificuldade, ou com um olhar futuro, com um olhar mais esclarecido, com o olhar da vida futura. Então, é nesse sentido. O Espiritismo nos mostra uma aplicação deste princípio, mas de outra importância nas suas consequências. Ele nos mostra a vida feita no que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura. Pelas provas materiais que nos fornece, pela intuição clara, precisa, lógica que nos dá, pelos exemplos postos aos nossos olhos, transportando-nos pelo pensamento. A gente a vê e a compreende. Vê e compreende quem? Essa vida futura, essa vida pós-morte. Então, a gente a vê e a compreende. Não essa noção vaga, incerta, problemática que nos ensinavam do futuro e que, involuntariamente, deixava dúvidas. Para o espírita, é uma certeza adquirida, uma realidade. Então, para aqueles que fazem o estudo da doutrina espírita, a vida futura é uma certeza, é uma realidade, né? Não é uma possível ou uma possibilidade, né? É uma realidade, é isso que vai acontecer, é assim que as coisas são após a morte, é assim que as coisas são enquanto vida, enquanto encarnados. Mas o Espiritismo, segundo o texto de Kardec, né, o Espiritismo faz ainda mais. Mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, porque é o ser pensante, remontando no passado a uma época desconhecida, estendendo-se indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto neste longo percurso. Se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, o que serão os acidentes da vida? Entretanto, o homem, colocado no centro da vida, com esta se preocupa. Com esta quem? Com a vida, né? Se preocupa com a vida, como se fosse durar para sempre. Para ele, tudo assume proporções colossais. A menor pedra que o fere, afigura-se-lhe um rochedo. Uma decepção o desespera. Um revés o abate. Uma palavra o enfurece. Então, quando você tem o olhar simples, né, aquele olhar só na vida presente, quando você acredita que tudo o que você é, tudo o que você constrói, ele começa quando você nasce e termina quando você morre, todos os problemas, todas as dificuldades, elas ganham um tamanho colossal, porque precisa ser resolvido nesse espaço de tempo,
né? Quando você olha para a vida do espírito, quando você observa a vida do espírito como um todo, então o que Kardec coloca? Que você olhando para trás, você volta no passado, diversas encarnações, então você consegue se ver nos tempos mais diferentes, nos tempos de descobertas científicas, de renascimento das artes e das ciências. Você consegue se ver no momento em que o Cristo traz para nós os ensinamentos, então ali na Galileia, 2000 anos atrás. Você consegue se ver no meio da Idade Média, vivendo as descobertas marítimas e vivendo a colonização do Brasil, a colonização do país. Você consegue se ver no meio das grandes guerras, no meio das grandes conquistas. Você consegue se ver em diversos continentes, né? Então, ora uma vida na Ásia, ora uma vida na Europa, entre os países anglo-saxônicos, ora uma vida na Europa, mas entre os países muçulmanos. Você consegue se ver em uma vida na América do Norte ou na América Central. Então você é o resultado de várias vidas e de várias vivências. Quando você olha para essa vida, olhando só para esse passado, essa vida já ganha uma proporção menor comparado com o número de existências que você já teve. E quando você olha para o futuro, ou seja, para o número de vidas que você ainda vai ter, para o número de vidas que você ainda vai passar por todo o processo de desenvolvimento moral, todo o processo de desenvolvimento dos seus sentimentos, todo o processo de desenvolvimento das suas virtudes que ainda está por vir, né? Então as milhares de encarnações que ainda estão por vir, de novo, essa vida ganha uma proporção relativamente pequena em relação a esse passado infinito, esse passado grandioso, esse passado de vários milênios e esse futuro de outros tantos milênios, de tantas conquistas e descobertas que você tem pela frente. Essa vida aqui, ela ganha uma proporção relativa muito pequena, né? Então é disso que Kardec tá falando. Mas quando você olha só para esse espaço, qualquer decepção, qualquer revés, qualquer dificuldade que você tenha, se torna um rochedo intransponível, um obstáculo, um muro gigantesco a ser escalado e ultrapassado, e você se sente abater por essas pequenas dificuldades. Então, Kardec está procurando fazer com que a gente desenvolva a capacidade de observar a nossa vida de um outro ponto de vista, que não somente esse ponto de vista pequeno e mesquinho que começa no nascimento e termina no desencarne e termina na morte, né? Continuando o texto aqui. Com a visão limitada ao presente, aquilo que toca imediatamente exagera a importância dos menores acidentes. Um negócio que falha lhe tira o apetite. Uma questão de precedência é um negócio de Estado. Uma injustiça o põe fora de si. Triunfar é o fim de seus esforços, o objetivo de todas as suas combinações. Mas, quanto à maioria delas, né, a maioria dessas realizações, dessas combinações, o que é o triunfo, né? Será, se não possuem os meios de vida, criar por meios honestos uma existência tranquila? Seria isso o triunfo? Já que você não tem todos os meios de vivência, construir, criar esses meios de vivência, seria isso o triunfo, né? Será a nobre emulação de adquirir talento e desenvolver a inteligência? Então, seria perceber que a gente tem muito para aprender, seria perceber que a gente tem muito ainda que desenvolver da nossa capacidade de raciocínio, da nossa capacidade de lógica, da nossa capacidade de inteligência e desenvolver essas coisas ao máximo numa única encarnação? Será que seria isso o triunfo? É assim que a gente vê o triunfo nos dias de hoje? Será o desejo de deixar depois de si
um nome justamente honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? É isso que nos preocupa quando a gente fala de triunfo, né? De ter uma relação com as outras pessoas baseada na honestidade, baseada no caráter, fazer coisas que vão fazer com que as pessoas lembrem de nós de forma boa, de forma honrada. É isso que é o triunfo, é esse triunfo que a gente está buscando quando a gente está incomodado com essas coisas que ele colocou antes, com os reveses dos negócios ou da vida em família ou coisa parecida. São esses os triunfos que a gente está tentando buscar, né? Não. Triunfar é suplantar o vizinho. Então, tem que ganhar do meu vizinho, tem que ser mais que o meu vizinho. É isso que a gente entende por triunfo, né? E olha que noção de triunfo mesquinha e pequena a gente tem. Então, será triunfar é suplantar o vizinho, eclipsá-lo, afastá-lo, mesmo derrubá-lo para lhe tomar o lugar. Então a gente coloca como triunfo, o nosso triunfo aqui, é o triunfo que a gente está buscando alcançar, né, nessa vida, é o de tomar o lugar de quem está na nossa frente, ou de quem a gente acredita que está indo melhor do que a gente. A gente precisa ultrapassar ele, ter uma casa maior, um carro mais caro. É isso que a gente está chamando de triunfo, né? Os triunfos morais, os triunfos éticos, o triunfo da honestidade, de ter simplesmente levado uma vida honesta durante toda a encarnação, a gente não está preocupado com esse triunfo, né? É isso que Kardec está chamando a nossa atenção. E para tão belo triunfo, ele está sendo irônico, né? Esse belo triunfo que ele está falando é o triunfo de derrubar o vizinho, né? Então, e para tão belo triunfo, que talvez a morte não deixe aproveitar 24 horas. Olha que frase. A gente luta, briga, faz um esforço gigantesco para ultrapassar o vizinho, e quando ultrapassa, talvez a morte não te deixe aproveitar essa vitória por 24 horas. Né? Parábola daquele fazendeiro que derruba todos os celeiros para colocar a sua colheita e morre logo em seguida, né? A gente pensar. Quantas preocupações e quantas tribulações para se alcançar esse triunfo, né? Se a gente parar para pensar, a maioria dos nossos problemas, a maioria das nossas preocupações são por conta desse triunfo tão mesquinho e passageiro que a gente está tentando buscar, né? Quanto talento por vezes despendido e que poderia ter sido melhor empregado, né? Então, quanto de desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso talento, das nossas habilidades, da nossa capacidade para derrubar o vizinho, para suplantar alguém que a gente considera como rival. Que triunfo pequeno, mesquinho, tosco é esse que a gente está buscando, né? Depois, quanta raiva, quanta insônia, se não triunfar. E depois de todo esse esforço, e se você não consegue o que você queria? E se o vizinho continua na sua frente? Aí, nossa, a raiva, a insônia, o desespero, a ansiedade, o medo, a insegurança e por aí vai. Por quê? Porque você está querendo um triunfo do qual você não precisa. Você não precisa desse triunfo. Mas você busca ele como se fosse a coisa mais importante. Será que não está na hora de mudar esse ponto de vista? É isso que Kardec está pedindo que a gente raciocine a respeito. Será que não está na hora de alterar a maneira de agir, a maneira como a gente está fazendo as coisas?
que febre de inveja causa o sucesso de um rival. Febre de inveja. Eu gosto de Kardec, velho. Ele não é direto na veia. Ele não passa a mão, não. Não alivia, não. Você tem que entender. É ler e entender. Vambora. Assim, culpam a má estrela. Aí a gente fala que não tem sorte. Nasceu errado, né? Assim culpam a má estrela, a sorte, a chance fatal, ao passo que a má estrela, ao mais das vezes, ou seja, na maioria das vezes, é a inabilidade. Inabilidade é a falta de habilidade. Falta de habilidade é algo que você consegue resolver desenvolvendo as suas habilidades. Então, tem que desenvolver as suas habilidades. Então, a mais das vezes é a inabilidade e a incapacidade. Ser incapaz é não ter a capacidade de, e não ter a capacidade de também é algo que você consegue resolver, também é algo que você consegue desenvolver, também é algo que o tempo, o esforço e a perseverança te ajudam a superar. Né? Na verdade, dir-se-ia que o homem assume a tarefa... Nossa, essa frase eu quase chorei. Eu vou ler ela devagar para você entender ela, tá? Na verdade, dir-se-ia que o homem assume a tarefa de tornar os mais penosos possíveis os poucos instantes que deve passar na terra, e dos quais não é senhor, pois jamais tem certeza do dia seguinte. Então, olha o finalmente desse trecho de Kardec. Você não tem certeza que vai estar vivo amanhã. Então você não é senhor, então você não comanda essa informação, você não comanda esse processo, né? Pode ser que a espiritualidade decida que está na hora de você voltar essa noite, né? Vai dormir, né? E puf, não volta mais, né? E aí você se transforma, então, nessa sua ânsia, nessa criação de expectativas loucas que você faz, você se transforma no seu pior carrasco, porque você torna o mais penoso possível, você dificulta o máximo que você consegue esses poucos instantes entre o nascimento e a morte, em comparação com a sua vida eterna. Esses poucos instantes você consegue transformar eles no inferno. E é por isso que você vive uma vida tão pequena e medíocre, porque você está só se preocupando em derrubar o seu vizinho e não em superar você mesmo, e não em alterar quem você é para algo melhor. Doido, né? Mas é assim que a gente tem vivido. Eu vou parar o texto por aqui, só por hoje. Eu acho que tem bastante coisa aqui pra gente pensar e raciocinar, né? Eu acho que 3 coisas interessantes pra gente pensar: controle e equilíbrio emocional, ter inteligência emocional, reagir de forma diferente diante de cada uma dessas dificuldades, repensar a forma como a gente está agindo diante de cada uma das nossas dificuldades, analisar o que a segunda coisa importante para fazer é analisar o que todo esse conhecimento espírita deixado por Kardec tem modificado na minha vida, né? Não tem feito eu mudar, eu me esforçar por mudar ou não, né? Se eu tenho realmente feito. E a terceira coisa é: eu estou fazendo o que eu realmente vim fazer? Eu vim aqui para acertar as minhas relações com as pessoas. Eu vim aqui para perdoar os meus inimigos. Eu vim aqui para amar o meu próximo. Eu vim aqui para honrar meu pai e a minha mãe. Eu estou fazendo o que é para fazer, eu estou sendo uma boa pessoa, eu estou trabalhando para desenvolver as minhas virtudes. 3 coisinhas para a gente pensar depois desse puxão de orelha de Kardec. O texto continua, não acabou ainda não. Mas o nosso tempo acabou, então
Vamos fazer a prece para encerrar e eu agradeço a vocês estarem aí assistindo a mais esse vídeo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz e a gente se vê para continuar essa leitura que é tão importante. Uma boa semana para todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler um trecho, uma crônica do livro Falando a Terra, denominado Impressões, acerca da proclamação da República, para que a gente tenha uma ideia da importância relativa das coisas que fazemos aqui na Terra, né? Vamos lá. Volvidos 61 anos sobre a proclamação da República no Brasil, não recordamos o evento para lastimar a audaciosa apostasia ante os princípios monárquicos, mesmo porque a evolução transita por sendas inelutáveis. Então, a apostasia é uma ideia, né? Então, os republicanos, eles tentaram implantar uma ideia, que é a República, né? Isso que é apostasia, a audaciosa apostasia. Muitos espíritos comodistas enxergaram em nós somente o púpilo ingrato do grande imperador e nos acumularam de sarcasmo e sofrimento que nos seguiram até a morte do corpo. Mas outros tantos, quantos nós mesmos, conseguiram reconhecer no homem pequenino que as circunstâncias arrebatavam ao anonimato o simples instrumento do progresso renovador. Então, à época, o imperador Dom Pedro II foi tido como uma pessoa não grata, porque ele representava a monarquia e os republicanos queriam trazer essa ideia e, por isso, depuseram Dom Pedro II, que, na verdade, pela doutrina, nós sabemos ser um espírito de evolução expressiva para dar equilíbrio ao nosso Brasil. O povo determina os acontecimentos e os acontecimentos se encarnam nos homens que o representam. Quantas vezes o eleito da multidão paga o imposto do sacrifício ou da morte pela escolha que não pediu ou pelo título que não disputou? Não comparecemos, pois, à tribuna que o Espiritismo nos oferece para lamentar o passado ou repisar mágoas que a memória humana ainda não esqueceu. No intuito em rememorando a consagração definitiva dos nossos ideais republicanos, é o de alongar os olhos mais ao centro das nossas realidades essenciais. Indubitavelmente, na hora de emancipação do poder, não seria lícito buscar outros padrões para a constituição orgânica da comunidade nacional, senão naquelas fontes visceralmente democráticas que os povos avançados nos ofereciam. E a nata intelectual, como também o escol político, se debruçavam sobre os princípios de Augusto Comte e devoravam as tradições inglesas e norte-americanas com a volúpia do artista de imaginação superexcitada que descobrisse no vasto território brasileiro uma nova Hélade.
brilhante e gloriosa, perfeitamente habilitada à assimilação de princípios sublimes, sem qualquer serviço preparatório do entendimento popular. Então eram as ideias estrangeiras republicanas que estavam fervilhando na época e enxergaram no Brasil, tanto quanto na América, uma possibilidade de implantar a república, a democracia, expurgando a velha monarquia, né? Sem que houvesse uma adesão popular. Ele continua. Proclamada a República e lançada a Carta Magna de 91, é que reparamos a enorme população ruralizada, a disparidade dos climas, a extensão do deserto verde, as tragédias do sertão, o problema da seca, a necessidade de uma consciência sanitária na massa popular, os imperativos da alfabetização, a incultura da liberdade, a escassez de sentimento cívico, a excentricidade das comunas municipais e o espírito ainda estreito de numerosas regiões. Ao proclamarem a República, aí caiu a ficha de que o país é formado por um conjunto de problemas muito peculiares, né? É algo que não mudou, em parte, até hoje, em algumas situações. O programa compulsório, quer dizer, imposto do país, não poderia afastar-se da educação nos mínimos pontos. Entretanto, tecêramos precioso manto constitucional com frases e textos de fina polpa democrática, quase impraticáveis além dos subúrbios do Rio de Janeiro. Cabe-nos confessar hoje, honestamente, que ignorávamos a nossa condição de povo juvenil, com idiosincrasias que não pudéramos perceber. Em vão, tentamos os transplantes das árvores ideológicas da Inglaterra, da França e da Suíça para a nossa gleba político-administrativa, de vez que o conceito de Estado não passava de ideia pragmática em nossa mente coletiva, ainda incapaz de vivê-la no trabalho e na responsabilidade, no pensamento e na emoção dos povos que se ergueram para tomar as rédeas dos próprios destinos. Então nós não tínhamos uma maturidade, né, popular para poder implantar aquelas ideias que estavam na cabeça de apenas alguns. É por isso, em mais de meio século, ele está dando essa mensagem, né, mais de meio século depois da proclamação, temos agido e reagido através de continuadas experimentações, tendendo, como é natural, para a centralização do governo, contra a expectativa de quantos sonham com o puro parlamentarismo britânico para as nossas realidades imediatas. Ele está falando da década de 50 do século passado. Nossa palavra, contudo, não expressa desilusão ou desânimo. Compreendemos agora que uma nação é setor da humanidade e que um povo é uma grande família espiritual operando no tempo, com as tarefas determinadas no engrandecimento do mundo. A República foi descerrada ao espírito brasileiro na hora certa. Se esse é verdade que pecamos por incapacidade de supervisão das nossas exigências objetivas, não é menos certo que cada coletividade, quanto cada indivíduo, desfruta o direito de evoluir e, consequentemente, a prerrogativa de experimentar e de errar, no sentido construtivo, pavimentando o próprio caminho de acesso aos mais altos valores da civilização. Apaixonados presentemente pela obra de educação e assistência, antes de quaisquer conquistas novas em matérias de liberdade públicas, aguardamos com alegria a vocação ao retorno à lide carnal para servir a pátria, credora de nosso alto espírito de renunciação. Então, no final eu vou dizer quem é que está escrevendo, mas ele está se preparando para reencarnar, já não mais preocupado com a política. Não possuímos milagroso formulário de emergência para a cura das dificuldades políticas, inevitáveis e transcendentes, em todos os gabinetes da atualidade, ao dispor daqueles que orientam a vida nacional. Confiamos sinceramente na dignidade e na boa vontade de quantos se encontram nos postos diretivos e esperamos que a luz divina, tão positivamente evidenciada em nossa destinação histórica, se fixe nas atitudes dos dirigentes
e nas deliberações do povo, conjugando autoridade e colaboração no erguimento do progresso comum. Efetivamente, não dispomos ainda do equipamento industrial, dos recursos técnicos, da disciplina e das virtudes públicas que caracterizam as comunidades anglo-saxônicas. Isso ele está falando da década de 50, né, aproximadamente. Mas a grande balança do mundo, todavia, acusa em nosso favor uma civilização respeitável ao calor dos trópicos, um potencial econômico inapreciável, a verdadeira noção de fraternidade que podemos definir por base da democracia genética, os instintos de solidariedade humana, o culto sistemático aos ideais superiores, a ojeriza natural pelo nefasto orgulho de raça, o pacifismo construtivo, o respeito tradicional à independência dos outros, a veneração aos tratados e aos compromissos assumidos, a bondade inata, a penetração rápida nos enigmas espirituais, o sentimento religioso na exaltação da caridade, a iniciativa do bem, a colaboração espontânea em todas as obras que colimem em erguer o indivíduo para níveis superiores, o zelo pela justiça, a vocação da liberdade, o sonho de largueza, o desprendimento da posse material e, sobretudo, a devoção sublime à humanidade que converteu os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados em, maiúsculo, nosso lar do Evangelho, redivivo para o mundo faminto de verdadeira regeneração. Exalçando assim o Brasil, berço de nossas melhores aspirações, saudamos o nosso glorioso futuro, rogando a Deus que tenhamos a coragem de sermos nós mesmos unidos na execução do novo mandamento, que para os jovens da nação pode ser resumido numa simples palavra: trabalhar. Assinado Deodoro da Fonseca. Se destacam aqui várias coisas, né? Lá em cima, o que chama atenção é que agora ele não virá como político. Ele coloca claramente: apaixonados presentemente pela obra de educação e assistência. Ou seja, ele virá na área de educação. Ele veio, provavelmente, na área de educação, né? Não está nem aí com a política. Por outro lado, ele reconhece, né, as características de uma coletividade, de um povo, que não são os escolhidos, né? Ao contrário, nós, uma vez eu comentei com o seu Zezinho, né, que nós éramos mais espiritualizados, os brasileiros. Ele falou: mas quem disse? Né? Não é bem assim. O brasileiro, ele tem maior sentimento de religiosidade, né? Mas não quer dizer que ele é mais evoluído, muito pelo contrário, nos falta muita educação, né? Muita educação básica, porque para que a gente... educação básica aqui não estamos comentando a respeito de escola, né? Isso é informação, é formação, né? É uma outra coisa. Se vocês puderem ter a oportunidade de assistir alguns seriados, né, que hoje todo mundo está em casa, estrangeiros, compare um seriado, né, policial, por exemplo, americano, com um seriado policial europeu, essencialmente do norte da Europa, né? Tem aí alguns, Islândia, né, Finlândia, até na própria Inglaterra. O que a gente percebe assim? Claramente, primeiro, que entre Inglaterra e Estados Unidos, na Inglaterra o policial não anda armado, normalmente, é uma condição especial. Todo seriado americano que a gente assiste, os caras andam armados e a ordem é o seguinte: o cara está armado, ele atirou no policial, o policial pode revidar. Não, na Inglaterra não é assim. Na Finlândia, na Islândia, também não andam armados, as armas ficam lá na delegacia. Quando tem um risco, aí chama lá a SWAT e tal. É uma outra postura. No seriado americano e no seriado inglês, né, um vai visitar o outro, entre eles policiais, a oferta é de cerveja, é de bebida, né? Você pega os seriados finlandês, por exemplo, um chega na casa do outro, ele oferece água ou café. A forma de interrogatório nesses países
que eu estou comentando é diferente. O indivíduo senta lá e é um diálogo, né, muito refletido, em que a pessoa acaba falando: nossa, essas fotos aqui é o que eu vi de mais violento na minha vida, né? Uma pessoa lá mutilada. Você pega isso nos Estados Unidos, é uma banalização da violência, né? Aonde é que a gente pode inferir? Toda essa história de armar a população para se defender é uma grande bobagem, né? Porque arma leva a arma. Não, ao contrário, nós não temos essa vocação, né, de bélica, não temos. E é importante que tenhamos essa convicção de que não é a violência que vai inibir a violência, somos espíritas, né? É justamente o diálogo, a compreensão que vai inibir isso. Ah, mas eu não vou, na hora do assalto eu vou conversar? Não, você vai orar, porque está lá inclusive na doutrina. Quem sabe no momento decisivo Deus não toca no coração do agressor e aquilo muda. Já comentamos várias vezes, você numa situação difícil, em que está passando por alguma circunstância complicada, se você elevar teu pensamento à casa de Fabiano, os espíritos que lá estão, eles vão até o lugar do evento e ajudam a minimizar todas aquelas consequências, ficando muitas vezes só no prejuízo material, né? Isso que eu estou comentando é em função das características que foi falado a respeito nesse último parágrafo, penúltimo parágrafo, sobre a natureza dos brasileiros. Eles têm sentimento de religiosidade. Apanhamos muito fora daqui, em outros países, cansamos de brigar e pedimos uma encarnação mais renovadora, né? Então nascemos no Brasil sem sobrenomes conhecidos, sem brasões, sem uma série de cargas genéticas e hereditárias de propriedade, de título e etc. E funciona quase como um novo recomeço, nos dando a oportunidade de corrigir. Bendito Brasil, né? E temos aqui figuras que participaram da política, participaram da história e hoje, né, deixando essas condições, estão voltados para o que mais interessa, que é a transformação do indivíduo e do indivíduo que é o próximo, através, basicamente, da educação, né? Então, agradecendo a oportunidade do reencontro indireto, né, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Boas semanas a todos e até sábado que vem.